Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num conceito que, olha, todo mundo já ouviu falar, mas talvez de um jeito um pouco diferente. O conceito é redenção. Exato. Só que o nosso olhar vai ser para uma lente bem específica, a da escatologia cristã, o estudo do fim dos tempos. Aham. A gente está com alguns trechos bíblicos aqui e um texto de análise bem denso, chamado Escatologia 34. Isso. E a nossa missão, eu acho, é tentar desembrulhar como essa ideia que soa tão etérea, na verdade tem raízes em práticas legais, Históricas. bem concretas. Com certeza. E acho que é bom começar dizendo que, para muita gente, escatologia já assusta um pouco, né? Soa complicado, distante, Totalmente. mas o material que a gente analisou argumenta que, por trás de tudo, existe um supremo propósito. E a chave para entender esse propósito é justamente a palavra redenção. Que é basicamente. O ato de recuperar algo. Algo que foi perdido ou vendido. É sobre reaver o que é seu por direito. E o ponto de partida da análise me pegou muito de surpresa, porque não começa no campo espiritual. Começa quase num cartório. É uma ótima analogia. A fonte usa uma antiga lei de propriedade de Israel, lá do Antigo Testamento. A ideia era que quando alguém vendia uma terra não era para sempre. Não era. Era mais como um arrendamento, um aluguel de longuíssimo prazo. E tinha um prazo de validade, né? Tinha o ano do jubileu. A cada 50 anos, a terra, por lei, tinha que voltar para a família do dono original. Que interessante, era quase um mecanismo de segurança social, então. Exatamente. Para impedir que as famílias perdessem sua herança para sempre. E o ato de comprar a terra de volta antes do jubileu era o que se chamava de redenção. E quem fazia isso era o redentor, geralmente um parente próximo. Isso mesmo. Mas o que me deixou curiosa foi a parte prática. Como isso funcionava? Era tudo na base da confiança? De jeito nenhum. Era tudo muito, mas muito bem documentado. E é aí que a analogia fica poderosa. Tinha um contrato? Tinha um documento, uma escritura de redenção. E era um contrato duplo, digamos. Na parte de dentro do pergaminho ficavam todos os detalhes. Preço, limites da terra, condições. Essa parte era enrolada e selada. Selada com cera, esse tipo de coisa? Isso, selos de cera ou argila, com a marca de um anel. Era a garantia de que o documento era autêntico e não tinha sido violado. E a parte de fora? Na parte de fora que ficava visível tinha um resumo e as assinaturas de todo mundo: vendedor, comprador, testemunhas. E esse documento selado era a prova do direito de reaver a propriedade. Entendi. Então o documento selado era o próprio direito de posse ali, esperando para ser ativado. Exatamente essa imagem. Mas e os selos? O que eles garantiam na prática, se alguém resistisse à devolução? Ótima pergunta. O selo era uma prova legal e irrefutável. Quebrar os selos era um ato de autoridade. O herdeiro legítimo chegava, quebrava os selos na frente de testemunhas e dizia: "Este é o meu direito, a propriedade é minha." E com base nisso ele podia tomar posse. Podia, mesmo que precisasse usar a força para tirar quem estivesse ocupando o lugar. Essa imagem, sabe? Quebrar selos para executar um direito de posse, é isso que vai guiar toda a nossa conversa. E para não ficar só na teoria, o material traz um exemplo que é muito vívido. A história do profeta Jeremias. Sim, de Jeremias 32. Deus manda ele comprar um campo do primo dele, Hananel. E o motivo é super específico, porque Jeremias tinha o direito de resgate. Ele era o parente redentor. Exato. A responsabilidade de manter aquela terra na família era dele. E a cena é descrita com um detalhismo impressionante. Jeremias pesa a prata na frente de todo mundo, 17 peças. Ele assina a escritura, chama testemunhas, sela o documento, é um ato público, solene. Uhum. Mas o detalhe que mais me marcou foi o que ele faz depois. Ele pega as duas cópias da escritura, a aberta e a selada, e manda o assistente dele guardar num vaso de barro. Para que se possam conservar por muitos dias. Exato. E se a gente para pensar no contexto, isso é uma loucura. Uma loucura completa. Jerusalém estava cercada pelo exército da Babilônia, a cidade estava prestes a ser destruída, o povo levado para o exílio. Comprar um terreno nesse cenário seria o pior investimento da história.
É como comprar um apartamento num prédio que vai ser demolido amanhã. Perfeito. A analogia é perfeita. E ao fazer todo esse ritual e guardar a escritura num vaso de barro, que era como se guardavam documentos importantes, Como os manuscritos do Mar Morto, né? exatamente. Jeremias estava transformando um contrato numa profecia. Ele estava dizendo: apesar dessa destruição toda, eu garanto que haverá um futuro. Um dia nosso povo vai voltar e esta terra será nossa de novo. Nossa, isso muda tudo. O documento no vaso era um objeto de esperança, então. Uma cápsula do tempo profética. Exato. Era a garantia física, legal, de uma redenção que ainda ia acontecer. E é essa imagem que a nossa análise pega e projeta numa escala cósmica. Ok, essa história do Jeremias é fantástica. Mas o material vai além, né? Ele pega essa imagem do documento selado e a leva para o universo inteiro. Como essa ponte é feita? A ponte é feita aplicando a mesma lógica. A tese é que a criação, tudo que existe, é a herança legítima de Cristo. Ele é o herdeiro. Ponto. Certo. No entanto, por causa do pecado, Satanás assume uma posição e a descrição que se usa para ele é muito específica. Qual é? Ele é descrito como um posseiro ilegal, um invasor. Peraí. Essa imagem de posseiro ilegal é muito forte. Não dono ou conquistador. O que essa palavra quer dizer? Que o direito de propriedade nunca foi transferido. Precisamente. Um posseiro ocupa um lugar, mas não tem o título. Ele não é o dono legal. A posse dele é, por definição, temporária e ilegítima. Ou seja, o direito sempre foi do herdeiro original, mesmo que a posse tenha sido violada. Exato. O direito permaneceu intacto. E a redenção entra aí, onde A redenção acontece na cruz. A cruz é o momento em que o preço do resgate foi pago. foi ali que a transação foi, e aqui se usam os mesmos termos legais, executada, assinada, testemunhada e selada. Entendi. E com o preço pago, o documento de posse da criação? Volta para as mãos do dono, de Deus, o juiz supremo. E ali ele fica guardado, esperando o momento certo. Que é quando o herdeiro vai reclamar. E esse documento, na narrativa do Apocalipse, é o rolo com 7 selos. Exatamente. E só uma pessoa é digna de pegar esse rolo e abrir os selos. O leão da tribo de Judá. O Cordeiro, Cristo. Então, quebrar os selos é a mesma coisa que Jeremias pegar a escritura dele para reaver o campo. É o início da reintegração de posse cósmica. É a execução do direito que foi garantido pelo pagamento. E tem um ponto crucial aqui, que é o papel dos crentes nisso tudo. Eles não são só uma plateia. De jeito nenhum. A análise cita passagens que os descrevem como co-herdeiros com Cristo. Eles são parte integrante dessa herança que está sendo redimida. Certo. Então, se a quebra dos selos é o ato de tomar posse, o posseiro não vai sair numa boa, imagino. O que acontece quando esse processo começa? É descrito como uma ordem de despejo em escala universal. Acontece em 3 frentes, ao mesmo tempo. A primeira é nos céus. E as imagens são bem fortes, né? O texto cita o Apocalipse. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. E Mateus, que diz que o sol escurecerá, as estrelas cairão do céu. É uma desestabilização da própria estrutura do universo. A segunda frente é na terra. Sim, e aqui se usa uma imagem do profeta Isaías que é brutal. Ele diz que a terra cambaleia como um bêbado e ela cai para nunca mais se levantar. É o colapso total. Mas sabe, essa analogia da reintegração de posse, ela não se quebra um pouco aqui, porque no nosso mundo, um posseiro é despejado com uma ordem judicial, talvez com a polícia. Aqui, o processo é Cósmico. violento. Exato. É um ótimo ponto. A analogia legal serve para estabelecer o direito, a legitimidade da ação. A ideia é que não é um ato de poder arbitrário. É a execução de uma sentença. Exatamente. É uma sentença baseada num direito adquirido. A força usada é a consequência da resistência do posseiro e da necessidade de purificar a propriedade. E a escala dessa força policial é cósmica, porque a propriedade é o universo. Faz sentido. E a terceira frente? A terceira frente é o que o texto chama de a prisão dos espíritos demoníacos. A ideia, baseada na carta de Judas,
é que existem entidades espirituais rebeldes que estão reservadas em prisões eternas para o juízo. E no fim elas são soltas. Algumas sim, como parte desse processo final, para atuarem no juízo sobre a humanidade incrédula, antes da derrota final. É parte da retomada de posse. Lidar com todos os invasores. Ok, então para ver se eu entendi. Não é um evento único. Parece um processo com dois grandes atos. O primeiro é o pagamento, lá atrás. Mas a posse, de fato, a entrega das chaves é um segundo momento. É isso. Perfeitamente colocado. É como comprar uma casa. Você pode pagar tudo hoje. A casa já é sua, por direito. Mas no contrato pode estar combinado que você só pega as chaves daqui a 6 meses. O pagamento e a posse são eventos distintos. Exato. Então, a fase 1 seria o pagamento do preço, na cruz. A dívida foi quitada, o direito de redenção foi garantido, Isso. o direito é irrevogável a partir dali. Mas a propriedade continua ocupada. O que nos leva à fase 2, a tomada de posse definitiva, que, segundo essa interpretação, acontece na segunda vinda. É o momento em que o herdeiro pega o documento, quebra os selos e executa seu direito. É a ordem de despejo cósmica sendo cumprida, a remoção de todos os invasores e a purificação completa da propriedade. É impressionante, a gente partiu de uma lei de imóveis do Antigo Testamento, passou por um profeta guardando uma escritura num vaso no meio de uma guerra e chegou num documento cósmico com 7 selos que define o destino do universo. É uma jornada e tanto. E tudo isso para explicar um conceito, a redenção, que de repente parece muito menos abstrato e muito mais processual, quase burocrático no melhor sentido da palavra. Exato. E isso nos leva a uma reflexão final, eu acho. O material descreve um dos eventos espirituais mais monumentais, não como mágica, mas como um processo legal. Uma reintegração de posse baseada num direito adquirido. O direito precede a força. A justiça precede a execução. Perfeito. E a pergunta que fica para quem nos ouve é: como a nossa forma de entender esses grandes eventos espirituais muda quando a gente os enxerga por essa lente de um processo tão humano, tão concreto, como a disputa de propriedade? O que isso diz sobre a natureza da justiça e da promessa nesse universo? Exatamente. A ideia de que, mesmo nos maiores atos divinos, pode existir uma ordem, uma lógica, um respeito por princípios que a gente consegue de alguma forma entender.